Já é sabido o sucesso da Globo na liderança de audiência. Mas, mesmo com muitas novelas emplacando sucessos duradouros, algumas não seguiram o mesmo caminho. Apesar de a Rede Globo ter várias obras de sucesso em sua vasta história, a emissora também conseguiu fracassar em algumas tramas. Mesmo lançando mão de elencos renomados, as novelas ainda assim fracassaram. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Então, neste vídeo iremos listar 8 novelas que a Rede Globo se arrepende da repercussão. A primeira da lista é Babilônia, a novela que teve Glória Pires dando vida à vilã Beatriz, fracassou na emissora. Dentre os motivos de justificativa deste fracasso, podemos citar o conservadorismo exacerbado, que achou pesado a cena de um beijo lésbico entre idosas logo no primeiro capítulo. Somado a isso, houve a estreia da plataforma de streaming com a Netflix, que derrubou a audiência da TV aberta. Ainda devemos citar a concorrência das duas emissoras paulistas, Record e SBT, na corrida pela audiência. O carro-forte da emissora de Edir Macedo foi a novela Os 10 Mandamentos, que conseguiu atingir 30 pontos na audiência, com a icônica cena da abertura do Mar Vermelho, ultrapassando a Rede Globo no Ibope. E o SBT continuou com suas novelas voltadas ao público infantil, que atingiu os 2 dígitos na audiência. Sendo assim, o diretor de teledramaturgia da Globo, Silvio de Abreu, alterou alguns capítulos da trama cerca de 2 horas antes da gravação, causando desespero em Glória Pires, intérprete da antagonista Beatriz na trama. Com isso, a novela atingiu média pífia de 25 pontos de audiência, sendo encerrada antes do tempo previsto. Negócio da China, a novela que estreou em 2008 na Rede Globo, tendo como protagonista o ator Fábio Assunção, que afastou-se da trama com um mês de estreia, foi outra que não se deu bem na audiência. Mesmo tendo outros bons nomes no elenco, como os jovens Eike Batista e Bruna Marquezine, sem contar Grazi Massafera e o português Ricardo Pereira. Apesar deste elenco, a obra escrita por Miguel Falabella naufragou na audiência. Sua média ficou em pífios 20 pontos, e seu capítulo derradeiro atingiu a marca de 23 pontos, sendo o pior desempenho da Rede Globo até aquele momento. Esperança. Então, a novela das 9 da Globo no ano de 2002, foi um dos maiores problemas da emissora na década. Isso porque não fracassou apenas na audiência, mas também ocasionou uma verdadeira briga entre Benedito Rui Barbosa, autor da novela que foi afastado por motivos de saúde, com Valcir Carrasco, seu substituto. Mesmo que Valcir tenha conseguido devolver bons índices de audiência para a trama, Benedito não aceitou a mudança que seu substituto trouxe em seus personagens. E a novela que teve como temática a consequência da Grande Depressão de 1929 no cenário mundial, com a queda do ciclo do café, e a imigração no Brasil. Sendo assim, os personagens Tony, Reinaldo Gianecchini e Maria, Priscila Fantin, vieram para terras tupiniquins na década de 1930. Passione. Entretanto, não podíamos passar esta lista sem ter citado esta novela de Silvio de Abreu. Dentre alguns erros cometidos pelo autor, podemos citar a redenção da vilã Clara, interpretada por Mariana Ximenes, e atingiu média de 35 pontos no Ibope. Mas, outro problema a ser destacado na trama, foi a excessividade do uso do italianês, o sotaque italiano, de modo forçoso na novela. Além do Horizonte, a novela Além do Horizonte da Globo, escrita por Carlos Gregório e Marcos Bernstein, que substituiu a novela Sangue Bom, no horário das 19 horas. Tentou inovar, porém, o que conquistou foi um lugar na lista de fracassos da emissora. A novela abriu mão dos clichês, adotando tons misteriosos com formato de série. Mas, ao contrário dos esperado, a repercussão foi péssima, atingindo ridículos 10,6 pontos na audiência, sendo ultrapassada pelo sensacionalista Cidade Alerta, da Record. Pode ser que o fracasso tenha caído nas costas dos jovens protagonistas da obra. Em Família. Então, se estamos falando de novelas fracassadas em audiência, outro folhetim que tem a obrigação de estar nessa lista é Em Família. Isso porque a obra de Manuel Carlos na emissora trocou muito de fases, de uma forma confusa e sem sentido. Isso sem contar que o público não gostava do enredo de Luísa, Bruna Marquezine e Laerte, Gabriel Braga Nunes. A última novela de Manuel Carlos na Globo tirou a paciência do público, sobretudo por uma mistura de fases confusa e um enredo que era visto como sem sentido. Ao final, Em Família foi um verdadeiro fracasso, muito abaixo das tramas anteriores do veterano.
Insensato Coração. Novela que a Globo quer esquecer, mas outra novela da Globo que teve a chance de se consagrar com o público, mas não deu certo, foi Insensato Coração. A obra de Gilberto Braga em parceria com Ricardo Linhares, lançada em 2011, terminou com média de 36 pontos de audiência. Mas, muito se deve ao fato da forma pífia em que o enredo se desenvolveu com excesso de realismo. Então, muitos atores do naipe de Antônio Fagundes e Natália do Vale ficaram restritos a pequenas participações especiais. Mas também tomasse como exemplo a repetição de Nathalie Lamour, Débora Seco. Isso porque o comportamento da personagem se assemelha muito a Darlene Sampaio, de Celebridade, escrita por Gilberto Braga. Sétimo Guardião. Último fracasso da Globo, por fim, a novela de Aguinaldo Silva, que também entra nessa lista desagradável de novelas que galgaram o fracasso em audiência. Por fim, o Sétimo Guardião contou com a ruivinha Marina Rui Barbosa para protagonista da trama, que foi a novela antecessora de A Dona do Pedaço. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, e de se inscrever no canal, e compartilhar o vídeo.